Continuando os nossos estudos sobre o predicado, hoje vamos falar de predicação verbal e transitividade verbal. Especificamente, vamos falar sobre transitividade verbal. Mas o que é isso? O que é transitividade verbal? Vem comigo que vamos aprender um pouco mais sobre isso agora. Olá, turma, tudo bem? Transitividade verbal é uma continuidade do conteúdo tipos de predicado. Sabemos que existem diferentes tipos de predicado. O predicado de uma oração pode ser predicado nominal, como nesse caso aqui. Sabemos que o predicado nominal tem como núcleo um nome e o seu verbo apenas faz a ligação entre o sujeito e o predicativo, portanto, verbo de ligação. Há outras orações que o predicado é um predicado verbal, como nesse caso, nesse outro segundo caso. E sabemos que quando uma oração tem predicado verbal, esse verbo é um verbo significativo, ou seja, a principal palavra do predicado que fala do sujeito é exatamente o verbo, diferente do predicado nominal, que seria um nome. Então, quando num predicado a palavra significativa é o verbo, esse verbo é chamado de verbo significativo. E, portanto, transitividade verbal é um aspecto dos verbos significativos. Não se fala em transitividade verbal no caso dos verbos de ligação. Se fala em transitividade verbal no caso dos verbos significativos, aqueles verbos que concentram significado, aqueles verbos que comunicam algo sobre o sujeito. Veja, mais uma vez, o é sozinho não diz nada sobre a humanidade. Precisou lá da outra palavra, humanidade desumana. Mas aqui o sol, todos, não tem sentido. O que tem sentido é o sol nasce. Esse verbo é significativo. E é nos verbos significativos que falamos de transitividade verbal. Transitividade verbal tem uma relação com a palavra trânsito. Observe que na palavra transitividade temos o radical da palavra trânsito. E trânsito significa deslocar-se, movimentar-se, transitar. Dá uma ideia de movimentação. Transitividade do verbo, portanto, que só ocorre nos verbos significativos, como nós temos aqui nessas frases. A transitividade do verbo diz respeito ao fato da ação verbal deslocar-se e recair sobre alguém ou não deslocar-se. Portanto, os verbos vão ser chamados de verbos transitivos, aqueles que têm transitividade, ou intransitivos, aqueles que não há transitividade, que não há essa relação de movimentação. Veja como isso ocorre. Na frase Eduardo abriu os olhos, nós temos o verbo abriu. Um verbo significativo. O que é que eu falo de Eduardo? Eduardo abriu. Veja que o verbo, nós temos aqui, olha, o Eduardo pratica uma ação, mas observe que essa ação de abrir recai sobre algo, sobre os olhos. Perceba que esse verbo traz em si uma ideia de deslocamento. A ação verbal se move, alguém pratica a ação e essa ação recai sobre algo. Portanto, esse verbo vai ser chamado de verbo transitivo. O que é o verbo transitivo? É aquele verbo cuja ação recai sobre algo ou alguém. Recai sobre algo ou alguém, certo? Verbo transitivo é aquele que exige um complemento. E esse complemento sempre será algo ou alguém.
Observe que algo bem diferente ocorreu nessas outras duas frases. E os dois comemoraram juntos. Veja que comemoraram, olha, os dois comemoraram. Mas perceba agora que essa ação não recai sobre algo ali na frente. Não temos nessa frase o que eles comemoraram. Por exemplo, se a frase fosse e os dois comemoraram um aniversário, aí nós teríamos o complemento para comemorar. Comemoraram algo. Mas veja que aqui nós temos aqui na frente da frase apenas a expressão juntos, comemoraram juntos. Mas note que esse verbo não pede complemento. Se ele não pede complemento, não há essa relação de transitividade. Portanto, esse verbo vai ser chamado de verbo intransitivo. Verbo intransitivo é aquele que não exige a presença de um complemento. Não exige algo para complementar. Ah, professor, mas aqui na frente apareceu uma palavra para complementar. Apareceu uma palavra acrescentando uma ideia nova, mas não para completar o sentido, porque já sabemos que os dois comemoraram. Olha a outra frase. E também brigaram juntos muito tempo depois. Tem um monte de coisa aí na frente do verbo brigaram. Mas veja que nós temos que os dois brigaram. Mas a briga não recai sobre algo aqui na frente. O verbo se basta em si. O verbo não exige um novo complemento. Portanto, um verbo é chamado de transitivo quando ele exige um complemento, quando a ação verbal recai sobre um alvo. Tem algo ali ou alguém que sofre aquela ação verbal. Eduardo abriu os olhos. Eduardo abraçou Mônica, por exemplo. Quem abraça, abraça alguém ali na frente. Quem abre, abre algo. O verbo transitivo sempre pede um complemento, e esse complemento sempre será algo ou alguém. O verbo intransitivo é aquele que não pede um complemento. A ação verbal para no verbo. Ela não tem essa ideia de deslocamento, é intransitivo, não transitivo. Lembre, transitivo tem a ver com trânsito. Intransitivo é não transitivo, não transita. A ação não se move, não se desloca. Portanto, verbo intransitivo, tanto no comemoraram quanto aqui na forma verbal brigaram. Verbo intransitivo. Transitividade verbal, quando falamos do verbo transitivo, esse verbo transitivo pode ocorrer ainda de duas maneiras diferentes. E a isso chamamos também, além de transitividade, chamamos também de regência. Como será a regência desse verbo? Ele é verbo intransitivo, ele é verbo transitivo. E se ele é verbo transitivo, que tipo de verbo transitivo? Porque existem 3 tipos de verbos transitivos, como vamos ver agora. Quando a frase apresenta verbo transitivo, aquele verbo que pede um complemento, esse verbo transitivo pode ser de 3 tipos. Veja só, já vimos essa frase, não é? Eduardo abriu os olhos. Veja, o verbo abrir pede um complemento. Abriu algo. Na outra frase, nós também temos Eduardo e Mônica trocaram telefones. Trocaram é verbo significativo, portanto, verbo significativo pode ou não ter a transitividade. E aí vamos verificar. Eduardo e Mônica trocaram. Veja que a ação de Eduardo e Mônica foi trocar. Trocar o quê? Trocar algo. Telefones. Certo? Assim como aqui em cima, abriu algo. Abriu os olhos. Percebam que tanto o verbo abrir quanto o verbo trocar pedem um complemento. O complemento está aqui, os olhos. E nessa segunda frase, o complemento é telefones. Quando estamos tratando de transitividade verbal, os complementos do verbo podem ser chamados também de objetos do verbo. Objetos exatamente não por se tratar de um objeto. Veja, os olhos não é um objeto, é algo, mas não é um objeto. Telefone é um objeto, mas não é por ser um objeto em si, certo? É por se tratar de ser alvo de uma ação, por isso chamado de objeto da ação verbal.
E aí esses objetos é que vão determinar o tipo de verbo transitivo, porque esse verbo transitivo pode ser verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. Continuando a nossa análise, olha a segunda frase. Ela gostava do Bandeira. Veja, ela, a Mônica, gostava do Bandeira. Veja que o verbo gostar pede um complemento, eu não poderia parar aqui. Ela gostava. Se eu parasse no verbo, você certamente perguntaria, gostava de quê? Você vai sentir falta de um complemento para completar o sentido do verbo. Então veja que esse verbo pede um complemento. Portanto, verbo transitivo. Todos esses são verbos transitivos. E o Eduardo gostava de novela. O mesmo verbo, Eduardo gostava de algo. Note mais uma vez aquela ideia que eu já falei. O verbo transitivo sempre pede um complemento. E esse complemento sempre será algo ou alguém. Ela gostava do Bandeira. Do Bandeira, o poeta Manuel Bandeira. Eduardo gostava de novela. Algo ou alguém. Os complementos de verbos transitivos sempre serão algo ou alguém. Agora perceba que os verbos são transitivos. Mas espera aí, o professor não falou que vai ter diferentes tipos de verbos transitivos? Sim. O que é que vai determinar esse verbo transitivo? O tipo de complemento. Como é que eu descubro o tipo de complemento? Agora nós vamos analisar, nós vamos usar um esquema investigativo para descobrir isso. Veja só, eu pego o verbo abriu e vou usar esse esquema. Quem abre, uso a inicial do verbo. Quem abre, abre algo. Algo equivale ao complemento ou alguém, certo? Quem abre, abre algo. Note que entre o verbo e o complemento não houve a presença de nenhuma outra palavra. Professor, mas aqui apareceu. Observe o nosso esquema. Esse aqui é apenas o artigo de os olhos. Mas veja que quem abre, abre algo. Quando, ao utilizar esse esquema investigativo, eu percebo que entre o verbo e o complemento não há nenhuma outra palavrinha, eu tenho esse complemento como um objeto direto do verbo. E se esse objeto é objeto direto, eu tenho então o verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto é o verbo que exige um complemento e esse complemento se liga ao verbo sem preposição. Olha agora, ela gostava do Bandeira, usando aquele esquema. Pega a inicial do verbo. Quem gosta, gosta de algo ou alguém. Olha a diferença. Olha que agora entre o verbo e o complemento apareceu de. A preposição que está aqui junto com o artigo o. De mais o do. Então perceba que agora entre o verbo e o complemento eu tive a presença de uma preposição. Portanto, esse objeto é um objeto indireto. E o objeto indireto faz com que esse verbo seja chamado então de verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto, portanto, é o verbo que exige um complemento, mas esse complemento se liga ao verbo com o auxílio de uma preposição, que nem sempre vai ser a preposição de. Pode ser a preposição a, pode ser a preposição por, pode ser a preposição para, pode ser diferentes tipos de preposições. Quem é que vai lhe dizer, enquanto você não estudar a preposição, se você tem alguma dúvida, o que é que vai lhe dizer quem é a preposição? O esquema investigativo. Então eu tenho aqui, quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Quem troca, veja só, quem troca, troca algo. Não há preposição, portanto, verbo transitivo direto, porque o objeto é objeto direto. Quem gosta, gosta de algo. Tem preposição, objeto indireto, portanto, verbo transitivo indireto. Há alguns verbos que apresentam os dois tipos de objetos.
E então é preciso ficar atento na regência ou na transitividade. Veja só, transitividade do verbo. Alguns exercícios, é bom ficar atento que alguns exercícios cobram a regência. Pergunta sobre qual a regência do verbo. Quando pergunta qual a regência do verbo, está querendo saber se o verbo é verbo transitivo direto ou se o verbo é verbo transitivo indireto. Regência do verbo ou transitividade do verbo são meio que sinônimos. Fique ligado nessa dica. Então vamos lá. Alguns verbos apresentam as duas regências ou as duas transitividades. Por exemplo, o estudante entregou. Eu tenho aqui um verbo significativo, vou analisar a transitividade ou a regência. Observe que quem entrega, entrega algo. Esse verbo pede um complemento. O que é o algo que foi entregue? O trabalho. Portanto, eu tenho aqui um verbo que pede um complemento sem preposição. Esse objeto é objeto direto. E eu tenho um verbo transitivo, certo? Mas observe que quem entrega algo, entrega a alguém. E note que aqui na frente eu tenho esse alguém, ao professor. Veja, portanto, que o estudante entregou. E o estudante entregou algo, o estudante entregou a alguém. Perceba que a ação verbal recai sobre algo e recai sobre alguém. Com o algo não houve preposição. Quem entrega, entrega algo, portanto, objeto direto. Com o alguém, houve preposição. Quem entrega algo, entrega a alguém. Essa preposição que apareceu aqui, portanto, objeto indireto. Nesse caso, nós temos um verbo transitivo com dois objetos, dois complementos. Um objeto direto, outro objeto indireto. Portanto, nós temos um verbo chamado de verbo transitivo direto e indireto. Transitividade verbal, portanto, nós temos essas três situações. O verbo transitivo, aquele que pede complemento, pode ser verbo transitivo direto, quando pede complemento sem preposição. O verbo transitivo pode ser verbo transitivo indireto, quando pede complemento com auxílio de preposição. E alguns verbos transitivos podem ser verbos transitivos diretos e indireto, quando pede os dois complementos. E sempre que pede dois complementos, um é direto, o outro é indireto. Independente da ordem que apareçam, pode vir o indireto primeiro e depois o direto, mas sempre teremos dois objetos, um sendo direto e um indireto. Uma dica importante. Nem todos os verbos são originariamente transitivos ou intransitivos. Tudo depende do contexto em que ele apareceu. Nessa frase, por exemplo, usei o mesmo verbo, a mesma forma verbal, cantava e cantava. Observe na primeira frase. Quando jovem, ele cantava em bares. Veja que a ação ele cantava não recai sobre algo. Bares não é algo ou alguém. Bares é o lugar. Nesse lugar, ele cantava. Perceba que o verbo parou nele mesmo. Não pede um complemento, é, portanto, verbo intransitivo. Agora observe na segunda frase. Quando jovem, ele cantava música sertaneja. Ele cantava algo. Não era qualquer música. Ele cantava música sertaneja. Perceba que agora eu tenho um complemento. Quem canta, canta algo. Canta algum estilo musical. Portanto, eu tenho aqui um verbo que pede um complemento. É verbo transitivo. Então, algumas vezes a transitividade verbal vai ser determinada pelo contexto em que o verbo foi utilizado. Nem todo verbo vai ser originariamente intransitivo, nem todo verbo vai ser originariamente e eternamente transitivo. Depende do contexto em que ele foi utilizado. Algumas outras vezes, o verbo é transitivo, tem um complemento, mas nem foi utilizado na frase porque já havia sido utilizado antes, certo? Já tinha sido citado antes e existe uma tendência de
em algumas situações, deixar o objeto oculto, assim como tem o sujeito oculto, tem um objeto nulo que foi citado já anteriormente. Para evitar a repetição, a gente costuma algumas vezes não explicitar esse objeto, porque o contexto já faz com que o leitor compreenda qual seria esse objeto. Em resumo, portanto, temos o seguinte: quanto à predicação, a forma como o verbo se comporta no predicado, o verbo pode ser de 3 tipos: verbo de ligação, aqueles que não são significativos, verbo transitivo e verbo intransitivo. Esses 2 últimos são verbos significativos, aqueles que aparecem sempre nos predicados verbais. O de ligação sempre no predicado nominal. Quanto à transitividade verbal sempre vai ter a ver com verbo transitivo ou intransitivo. Então o verbo pode ser de 3 tipos: verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto ou verbo transitivo direto e indireto. Verbo transitivo direto, verbo que pede complemento sem preposição. Transitivo indireto, verbo que pede complemento com auxílio de preposição. Transitivo direto e indireto, o verbo que pede 2 complementos, sendo um objeto direto, sem preposição, e outro objeto indireto, com auxílio da preposição. É isso que temos para hoje. Espero que essa aula tenha contribuído com o seu aprendizado. Até a próxima!